E eu vou te encorajar a fazer algo que eu tenho experimentado na minha vida. Muitas vezes, no dia da reunião da igreja, e eu sei que falar isso, né? Sei que é mais difícil porque parece que a gente está puxando para a gente, mas eu vou te falar com toda sinceridade. Muitas vezes, no dia da reunião da igreja, eu estava ruim, estava doente, eu não estava bem, eu estava muito cansada. Mas se tem um lugar que me restaura, é quando eu me encontro com os meus irmãos, de verdade. Se tem um lugar que me recarrega, que me cura, me salva e me ajuda, é exatamente esse momento. E todas as vezes que eu vim doente, cansada, desanimada ou com algum problema, porque, amém? Essa é a realidade. Pastor também passa por isso, amém? Eu vim aqui, eu saí daqui extremamente renovada, eu não estou exagerando. Desde a hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora, pode perguntar para minha família, eles vão te confirmar isso. Então, quando você não estiver bem, a não ser que seja uma coisa que realmente te impossibilite de vir, venha. Porque é aqui que você também vai ser curado. Se você está doente, você tem que estar entre aqueles que possuem o Espírito Santo para que você seja curado, amém? A Bíblia fala sobre isso. Então venha, se esforce, ser forte, corajoso. Sabe, a gente tem uma característica, muitas vezes, eu acho que isso é um pouco da nossa cultura brasileira, mas a gente tem aprendido que a gente tem que viver pela cultura do reino de Deus, amém? E não pela cultura do Brasil, no sentido ruim. O Brasil é uma bênção, mas tem coisas que tem aquela coisa do Brasil mesmo, que está desconectado de Deus, certo? Mas a cultura do reino, ela diz assim para a gente, ser forte e corajoso. Não temas, levanta, anda, vai, segue. Não é assim que a gente vê? Então, quando você não estiver bem, ou quando você encontrar alguém, por exemplo, eu recebi um recado de uma pessoa agora há pouco pelo WhatsApp, eu não vou porque eu estou na casa do fulano, que é uma outra pessoa que é daqui, porque a pessoa não está passando bem. Cara, claro, com exceção dos casos que não dá, porque a gente é humano, eu sei, traz essa pessoa, porque ela precisa disso talvez. É isso que vai trazer cura. Então, quero te estimular. Para a gente mudar esse país, só tem um jeito, a gente precisa começar a mudar a cultura que a gente vive. E isso começa de nós. Eu estava em São Paulo e peguei um Uber. Eu estava em São Paulo, cheguei ontem, fui para lá, sexta-feira, né? Estou até meio perdida. Peguei um Uber e o cara a gente estava conversando sobre política, e aí ele começou a falar do Dória. O que o Dória fez em São Paulo? E ele falou uma coisa que me deixou muito triste. Ele falou assim, você viu aquilo que o Dória fez? Ele entrava nos lugares, eu não estou falando do Dória, eu vou contar o fato para chegar onde eu quero. Ele entrava nos lugares e ele limpava, ele arrumava tudo. E ele começou a contar coisas que parte a gente via, né, nas notícias, mas ele mora lá. Então ele constatou de fato. Ele viu acontecendo. Aí ele falou assim, aí aquele mesmo lugar que era outro, que tinha sido transformado, uma semana depois, os próprios moradores locais já tinham detonado tudo. Por quê? Por causa da nossa mentalidade. E aí a gente reclama do governante. Mas se entrar um governante que começa a consertar tudo e a gente não cuidar, não vai adiantar nada. Faz sentido? É igual a gente que é mãe, né? Quem tem filho aqui? A gente vai lá, arruma tudo, o quarto dos nossos filhos, né, Davi? E aí a gente, hoje não está nem o Mai nem a Sara. O Mar chegou da Bahia hoje, em São Paulo, agora há pouco, estava trabalhando e mandou um abraço, mas não pôde estar aqui hoje. Semana que vem ele está aí. E aí a gente vai lá, arruma o guarda-roupa, depois passa um pouquinho, ou no dia seguinte a gente chega, às vezes, nem sempre, mas também acontece. Estou te dando um desconto, hein, Davi? E está todo bagunçado. O que adiantou o que a gente fez? Nada. Gente, é sério. Eu quero desafiar, não é essa palavra exatamente que eu vou falar hoje, mas eu quero desafiar vocês a começarem a olhar mais para vocês e mudarem a forma como vocês vivem. Comecem pela casa de vocês. Desculpa, mas se a gente não cuida da nossa casa, das nossas coisas com zelo, com excelência, você acha mesmo que se você entrar numa empresa, por exemplo, você vai cuidar?
Ou se você for colocado num lugar que Deus te deu como destino, você vai cuidar. Começa primeiro pela gente, amém? E a gente precisa começar a mobilizar essa nação, as pessoas, aonde a gente tem esfera de influência, a mudança de mentalidade. A gente vai falar muito do Espírito Santo hoje. A mensagem é conexão. Mas eu quero te falar que existem coisas que você já sabe que você pode começar a fazer diferente. A gente não tem ideia, muitas vezes uma atitude pequenininha que a gente tem influencia as pessoas que estão vendo e elas começam a reproduzir isso porque faz sentido para elas e elas começam a mudar o ambiente que elas estão. Então está na hora da gente ser um povo, principalmente a gente, né, cristãos, por favor. Eu me lembro, eu trabalhava numa companhia alguns anos atrás e o meu chefe falava assim, eu não contrato crente de jeito nenhum. Isso me doía. Por quê? Porque o crente, pelo menos naquela época, hoje eu não sei porque eu estou fora, eu estou no mercado, mas eu não estou dentro de empresas nesse sentido. Porque o crente não tratava as coisas com zelo, com excelência, faltava, chegava atrasado, não tinha compromisso. Uau! A gente sempre fala aqui que cuidar das coisas e ser um exemplo aonde a gente é tão espiritual quanto vir à igreja de domingo à noite. Se você sair daqui, se o Espírito Santo descer aqui como um vento impetuoso e derrubar todo mundo, sabe aquelas experiências malucas? A gente vai falar de umas delas hoje. Mesmo assim, você for cheio e você começar a falar em línguas que você nunca viu, mas você sair daqui e amanhã cedo se comportar da mesma forma que você se comportou ontem, no seu trabalho, o Brasil continua o mesmo. Estão entendendo? A gente precisa dar passos de mudança todos os dias, pequenos, mas todo dia dar um passo de mudança. Em tudo que Deus nos confiou. Se Ele te confiou, é porque Ele confiou em você. Se Ele te deu uma casa, um carro, uma família, um emprego, uma igreja, é porque Ele confiou que você iria cuidar disso. Amém? Então, vamos começar a mudança nessa nação por nós. Aí a gente pode cobrar do presidente. Aí a gente pode dizer para ele, ó, isso está certo, isso está errado. Se a gente não começar por nós, que hipocrisia é essa de dizer para o presidente o que está errado? Faz sentido? Faz sentido mesmo para vocês? Então vamos começar a mudar? Abre comigo em 1 Coríntios 2. Já já a nossa presença ilustre, convidado, vai chegar. 1 Coríntios 2, 9. Vamos começar refletindo um pouquinho nesse texto. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu e nenhuma mente imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. O que você entendeu até aqui? Fala assim comigo, o meu olho não viu ainda. O meu ouvido ainda não ouviu o que Deus preparou para mim, porque eu sou alguém que amo Ele. É isso que está escrito na sua Bíblia? Tem coisas que você não viu ainda, que seu ouvido não ouviu? É? Então vamos continuar aqui. Vamos ver quem sabe. Quem sabe quais são essas coisas que Paulo está falando aqui? Olha o 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Ué, então peraí, não está meio contraditório? Ele falou que a gente não sabia, mas agora ele está falando que ele revelou. Então quer dizer que você já sabe tudo que Deus tem para você? Quem já sabe tudo? Levanta a mão. Ninguém? Que bom, né? Graças a Deus. Se a gente soubesse tudo, a gente não ia precisar mais de Deus. A gente ia se achar autossuficiente. Por isso que Ele não conta tudo. Então, para de ficar querendo que Deus te revele tudo que Ele tem a seu respeito, porque Ele não vai te revelar. Justamente por amor. Porque Ele sabe que o nosso coração vai ficar orgulhosinho, cheio de arrogância, achando que já é Deus, né? Então Ele não vai, até porque Ele também gosta de nos surpreender e de surpresa. Tá, vamos continuar aqui.
Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, existe uma pessoa, fala comigo, uma pessoa, não é um vento, não é um sopro, não é um arrepio, não é uma chama de fogo na cabeça. Existe uma pessoa que tudo investiga a respeito do coração de Deus. Pode falar. Que conhece os segredos dele mais profundos. Continua comigo. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Tudo bem até aí? Os seus pensamentos e os meus, o nosso espírito conhece. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Para aí de novo. O que Paulo está ensinando e entregando para a gente como uma chave? Só tem um jeito de conhecer os pensamentos de Deus. Qual é? Pelo Espírito Santo. Pela pessoa do Espírito Santo. Fala comigo, a pessoa do Espírito Santo. Eu quero que isso fique gravado no seu coração. Aquilo que eu falei do arrepio, do sopro, da chama de fogo, tudo isso são manifestações da pessoa do Espírito Santo. Amém? Mas o Espírito Santo é muito maior, ele é Deus. Ele é uma das manifestações de Deus. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, ele é tão pai. Fala, Deus é tão pai. Que ele deixou o Espírito Santo para a gente aqui na terra. Uau! Que pai é esse, hein? Vamos entender mais sobre isso? Tá. Vamos para o verso 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Então, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender os segredos, inclusive toda a revelação que Jesus conquistou para a gente na cruz, que é isso que foi outorgado gratuitamente, amém? A gente precisa então dessa pessoa? Será mesmo? Se você de repente tiver só a pessoa que está do seu lado, ela já é tão cheia do Espírito Santo, não está bom já? Será? Tem certeza? Então vamos continuar aqui. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, presta atenção, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aqui Paulo já começa a trazer para a gente um entendimento que ainda às vezes a gente esbarra na nossa vida cristã, no meio da igreja, que é o quê? Existem verdades espirituais que só podem ser reveladas aos espirituais. Segura aí. Outro dia eu estava com uma amiga queridaça, de verdade, amo ela não é daqui. E a gente estava conversando algumas coisas de Deus, e eu comecei a contar algumas experiências, e ela vem de uma escola mais tradicional, cristã, na verdade, ela não vem de uma escola tradicional, ela vem de uma escola pentecostal, mas depois que ela foi estudar fora e casou, ela acabou ficando numa escola mais tradicional, que é incrível, só que é extremamente racional. É muito intelectual. Eles estudam a Bíblia como poucas pessoas que eu conheço. E têm entendimentos incríveis. Mas falta um pouco dessa parte do nosso amigo Espírito Santo, porque eles não acreditam muito nisso. Mas tudo bem, Deus tem um chamado e está usando eles com aquilo que foi confiado para eles, amém? O ponto não é esse, o ponto que eu quero trazer para você, eu só estou te explicando para você entender. E aí a gente conversando, ela virou para mim e falou assim, nossa, porque a gente estava indo fazer um trabalho juntas e eu comecei a orar no carro e ela ia fazer primeiro, então eu orei por ela, e ela achou a minha oração diferente, sabe? Aí depois ela começou a falar, falou assim, nossa, eu queria tanto ter experiências desse tipo, assim, e começou a falar umas coisas, eu falei, mas
é tão simples. Eu falei, é só você se relacionar com o Espírito Santo. E aí comecei a falar para ela, falei, então, mas não consigo acreditar nisso, eu não consigo, eu acho que isso vai ser coisa da minha cabeça. Aí, como eu tenho liberdade, né? Aí virei e falei, fulana, você está muito racional, cara. Você não vai conseguir acessar o coração de Deus dessa forma. Porque as coisas espirituais só são discernidas de forma espiritual. Então, eu já quero começar a te provocar a não ficar... Não é que você não pode compreender. Eu quero que você compreenda, use a sua mente consciente para isso. Mas eu quero que você abra o seu coração para experimentar o que Deus tem. Amém? E para experimentar, você vai ter que abrir o coração. O problema é que a gente fecha o coração e fica só tentando raciocinar e entender pelo intelecto as coisas de Deus. Isso acontece menos a gente acredita, sabe? E o nosso cérebro funciona assim mesmo. É o que acontecia com os escribas e fariseus. Eles eram extremamente racionais, inteligentes, conheciam a letra, teólogos incríveis, mas eles não conseguiam experimentar o que Jesus estava trazendo para eles. Tanto é que eles não reconheciam Jesus como alguém cheio do Espírito Santo, enviado por Deus. Não era assim? Então eles perderam o grande presente da vida deles, o principal, porque eles ficaram raciocinando demais e não abriram o coração para experimentar. Fala comigo, experimentar. Para ficar amigo desse cara, você vai precisar abrir o coração para experimentar, amém? Cutuca aí a pessoa que está do seu lado e fala assim, começa a experimentar. Vamos ver se a gente já vai pular aqui. Vamos ler o 14 para a gente pular essa parte e ir para outra? As pessoas que não têm o Espírito aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem... Não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. E aí talvez você fale assim para mim, mas eu conheço uma pessoa que já reconheceu Jesus, então ela já recebeu o Espírito Santo. E ela está nesse patamar aqui. É verdade. Agora, gente, vamos ser francos. Vocês acham mesmo que só fazer aquela oração, levantar a mão, está tudo lindo, preparado e pronto? A gente precisa desenvolver o nosso relacionamento. Imagina você conheceu o seu cônjuge, aí no primeiro dia está tudo dominado. Você vai chegar, conversar, super íntimo, papo, e vai... É assim que a gente se relaciona com as pessoas? Não. Andar com Deus é relacionamento. Isso é evangelho. O resto é religião. A religião mata. Por isso que a gente vê cristãos, muçulmanos, um matando os outros e outras tribos. Porque a religião mata, mas o relacionamento vivifica. O relacionamento é o que nos faz ser parecido com o Pai e é o que nos faz mudar os ambientes que a gente está. Vamos falar um pouco disso hoje, tá? Então vamos lá, terminar aqui. Contudo, verso 15, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É muito lindo isso. Então ele está falando, só para a gente fechar essa parte, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, mas ele não é compreendido. Ele não é compreendido por quem fica só raciocinando muitas vezes. E de novo, a gente super acredita que Deus nos deu essa capacidade de raciocinar, de pensar. Tanto é que, vocês já devem ter percebido, para a gente, o compartilhar do Evangelho, ele tem que ter conteúdo, tem que ter fundamento. Não é só motivação, sabe? Por quê? Porque a gente precisa do entendimento da palavra para poder avançar, para poder conectar isso com a nossa vida e descobrir aonde a gente precisa mudar. Tudo bem? Mas é um conjunto, eu preciso do entendimento, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra,
E o Senhor fala conosco muito. A forma com que Deus mais fala conosco é através da Bíblia. Amém? Então, se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa começar a ler mais a Bíblia. Ela precisa fazer parte do seu estilo de vida. Mas, se a gente só lê a Bíblia e não for amiga daquela pessoa, a Bíblia vai virar letra. E a letra mata. É isso que a Bíblia diz. Mas o Espírito vivifica. Então o Espírito Santo, aquele cara, pega a nossa leitura, o que a gente leu, e transforma em vida em nós, quando nós contamos para ele o que a gente leu. Quando a gente chega para ele e começa a contar, e aí, Espírito Santo? Deixa eu te contar aqui que eu li hoje. Sabe o que o pai me falou? Nossa, não estou acreditando. Fala para mim um pouco mais disso para eu entender. Eu quero começar a te provocar. Você já sentou com o Espírito Santo hoje? Você sentou com ele hoje? E ontem? Sentou? De verdade. Eu vou contar umas coisas aqui que vocês vão me achar louca, mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Não me julguem, por favor. Tá bom? Tudo que eu falar aqui é verdade, eu só estou contando porque eu creio que é verdade. Amém? E é bíblico. Senão eu não falaria para vocês, eu não quero enganar vocês. Amém? Mas eu quero te... Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você já sentou com o Espírito Santo hoje? Conversou com ele? Agora a gente está começando a entrar, de fato, na mensagem. Olha que contradição. A gente está na era mais conectada da história. Ou não é? Quer ver? Quem tem celular aí? Todo mundo. Quem está no WhatsApp? Quem está no Facebook? Gente, eu tenho falado lá em casa que eu estou um pouco preocupada, sério mesmo. Por isso que eu vou falar. O que eu vou falar com vocês é algo que eu tenho buscado respostas mesmo no Senhor, estudado e que eu tenho vivido. E eu acho que Deus está levantando mais forte essa bandeira no meu coração para dividir isso, para que a gente possa se ajudar. E eu tenho falado lá em casa que o celular, ele passou a ser um membro do corpo, né? Gente, que loucura. É assim, ô filho, você pode pôr a mesa para mim? Aí vem a pessoa com o fone, aí ela pega o prato, o copo, mas não larga o celular. E vai. Deixa o celular em cima do balcão. Ah, não, mãe, a gente consegue, não tem problema, vamos. Vai no banheiro, lá em casa é proibido. Vocês já entenderam por quê, né? E claro, não sei se acontece escondido, tomara que não. Mas é proibido porque a gente quer ensiná-los que existem coisas que a gente precisa se guardar. Ficar longe da sujeira. Mas tudo que a gente faz hoje, esse aparelhinho acompanha a gente, é ou não é? Então, a gente está tão conectado, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falei que é uma contradição, a gente está tão desconectado dos relacionamentos, a gente está buscando suprir as nossas necessidades, muitas vezes, sem perceber, na conexão virtual, ou nessa loucura que a gente vive. E a gente não está percebendo que a coisa mais importante... Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês séria. Tudo bem, não precisa levantar a mão para você não ficar com vergonha, mas eu sei que a grande maioria do universo faz isso, tá? Vocês não. Você é o tipo da pessoa que acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o celular? Para ver a hora. Não, pode até ser, mas depois que desliga o despertador, me fala se você não abre o WhatsApp. O Instagram. Gente, agora eu vou dar uma notícia para vocês seríssima. Sabia que isso já é provado pelos estudiosos, que é característica de vício? Sabia que o vício em ficar conectado nas redes sociais já é o hábito já é considerado um vício e que está crescendo absurdamente e a gente está lá ainda achando que o problema é droga, álcool,
Pornografia também é. A mesma sensação, quando você entra no Facebook, olha a postagem que você colocou, e aí você vai olhar quantas curtidas tiveram, quem curtiu, o seu organismo libera dopamina. Toda vez que você vê uma notificação, seu organismo libera dopamina. A dopamina é o hormônio do bem-estar. É o que te faz sentir bem, energizado, com vontade de sair e fazer as coisas. E ela vicia. Sabia disso? Então, quanto mais você tem esse hábito, mais dopamina você está gerando. Por isso que você fica desesperado para ver o que aconteceu. Querendo ver, inclusive, quantas curtidas, quem curtiu, quem deu coração, quem deu só o azulzinho, né? O joinha. E aí, às vezes, eu sei que talvez alguns de vocês não se conectem tanto com isso, porque eu sei que tem homens que são menos desconectados das redes sociais, mas esses homens que são desconectados das redes sociais, eles normalmente são conectados em vídeos. Sabe aqueles vídeos que a gente recebe todo dia, toda hora, blá, 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 blá. Eu sei que eu conheço vários que não fica tanto, mas, não sai do celular olhando aqueles vídeos. Eu não sei como aguenta. Porque o mundo mudou para o celular. Só que a gente não está percebendo. E não está errado, não é que você não pode, não é isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito maior. Põe o vídeo para mim, por favor, Davi, o vídeo 1. É curtinho. Alguém pode apagar aqui, por favor? Vive na era da informática, conectados ao mundo virtual. A internet é parte de seu cotidiano. A cada conexão, a noção de vida real diminui. Eu sinto que eu não estou conectada com o mundo. Eu sinto que eu não estou sabendo direito o que está acontecendo. Que eu não sei nem o que eu vou fazer no final de semana se eu não estiver online, se eu me conectar ao Facebook. Porque o mundo está acontecendo ali. As redes são sinônimos de um lugar seguro, espaço para internautas expressarem quem realmente são ou quem gostariam de ser. Na internet eu encontro uma facilidade de demonstrar o que eu sinto, o que eu não encontro na vida real. Porque tem coisas que eu não consigo falar pessoalmente, e na internet eu encontro essa facilidade. Dependência ou lazer, contatos ou atenção, o que buscam os internautas nas redes sociais. Até que ponto o uso das redes é saudável e quando ele se transforma em adicção? Ela deixa de carinho da família, deixa de tratar bem a teus próprios filhos. Qual o limite para se alimentar com isso? Do que você seria capaz? Você me ensina por causa dos vícios hoje em dia, diariamente, televisão, usa claramente para ficar depois. Aí a pessoa vai deixar ela na casa, eu se envolvido. A minha roça, mais ou menos uns 2 anos atrás. Aqui no Investigação Repórter, estudou o tema de ficção em redes sociais de fevereiro a outubro de 2011. Ele sofreu histórias fascinantes. Pode tirar, por favor. Gente, por que eu trouxe esse vídeo para vocês? O que chamou a atenção de vocês? Rapidão, uma pessoa, fala aí para mim. O que mais chamou a atenção de vocês? Falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa dentro de nós. Quando a gente vai estudar um pouquinho disso, por exemplo, por que a gente come muitas vezes muito? Ou por que a gente bebe muito? Por que a gente fuma muito? Por que a gente gasta muito? Por que a gente se preocupa tanto com a estética, assim, exageradamente? Se cuidar, tá super certo. Mas eu estou falando em exagero. Por que a gente vai buscar sexo na internet? Porque alguma coisa está faltando. Porque as nossas necessidades não estão preenchidas. E aí a gente vai buscar alguma coisa em algum lugar para suprir essas necessidades.
Ah, mas eu não sou uma pessoa que busca pornografia, eu não bebo, eu não como demais, eu não tenho nenhum desses sintomas que você falou. Mas eu passo muito tempo conectado. Alguma coisa está faltando. Porque quando a gente se sente preenchido, ou quando a gente se sente abastecido, a gente não tem esse desespero, essa necessidade, ou até o vício, seja ele qual for. Faz sentido? Então eu quero chamar a sua atenção para algo que está acontecendo na nossa geração e está acontecendo no meio de nós cristãos. A gente ainda não entendeu a grande chave da nossa vida, que é quem nós somos em Cristo. Por isso que a gente está deixando as coisas desse mundo entrar no nosso coração e nos desconectar de sentar com Ele todos os dias. De verdade, vamos ser sinceros. Quanto tempo você passa nas redes sociais ou na internet versus o tempo que você senta para conversar com o Espírito Santo? E aí a gente está querendo ouvir Deus, viver na vontade dEle. Gente, desculpa, é relacionamento. Deus só vai te falar se Ele tiver relacionamento com você. Ou você sai contando só as coisas para as pessoas que você nem tem relacionamento. Você sai contando? Tudo que é seu? Suas intimidades? Claro que não. Deus também não. E Ele é tão cavalheiro que Ele não força. Ele convida. Eu te falei que eu ia te contar umas experiências que você vai me achar doida, mas não me julga, tá? Porque o meu relacionamento com o Espírito Santo é de uma pessoa, é de pessoa para pessoa. E eu sento para tomar café da manhã com Ele. Várias vezes. Hoje mesmo eu sentei, ontem eu sentei. Durante a semana passada eu sentei. Tudo bem que eu estou num momento da minha vida que eu tenho a oportunidade, por um lado, muitas vezes de tomar café da manhã sozinha. É ruim, mas eu não tomo sozinha, porque eu acabo, meu marido trabalha fora. E ontem eu estava em São Paulo, na casa de uma amiga. Tipo, a pessoa está aproveitando para descansar, né? Tô brincando, gente. Eu quero que você... Tá bom, também é verdade. Mas eu quero que vocês imaginem essa cena como um hábito na vida de vocês. Ontem eu estava na casa de uma amiga, porque a gente foi fazer um trabalho em São Paulo, só que ela fez na sexta e eu ia fazer no sábado. E ela viajou ontem cedinho, saiu 6 da manhã e eu fiquei na casa dela. Então eu acordei, estava sozinha, ela deixou a mesa do café e eu sentei. De repente, quem senta comigo? Espírito Santo. Mas nós conversamos. Sério mesmo. Às vezes sou eu que convido ele para sentar. Eu falo, vem cá, Espírito Santo, vamos conversar. Eu preciso conversar algumas coisas com você, eu quero estar com você. Às vezes é ele que me convida. Eu até contei para Elide outro dia que um dia eu estava indo levar as crianças na escola. Essa foi uma das experiências que eu tenho. De verdade, gente, do fundo do meu coração, eu não estou falando isso para me mostrar. Eu estou falando isso para te encorajar a fazer o mesmo, porque é real. Eu estava indo para a escola e aí eu senti de colocar uma música, determinada música, e eu pus, mas na hora o carro encheu. E a coisa era tão maluca, tão forte, que ainda bem que eu estava chegando já na escola, tipo assim, porque dava pra eu não ia trabalhar em seguida, eu tinha uma pessoa para atender só mais para frente, assim, mais para o final da manhã, então eu podia voltar para casa. E na volta da escola até na minha casa, eu não sei, é porque Deus guarda, né? Porque eu não sei nem como que eu dirigi. Estou falando sério. De tão forte era a presença, e eu sabia que ele estava sentado ali do meu lado até chegar na minha casa. Eu entrei na minha casa, eu estava sozinha. Entrei no meu quarto, só de pensar eu começo a sentir de novo. Eu entrei no meu quarto. E eu tive uma das maiores experiências da minha vida. E o Espírito Santo ali, Jesus ali, e ele começou a falar coisas no meu coração. Coisas que eu nem tinha perguntado para ele aquele dia, mas que ele sabia que estava no meu coração. E ele começou a falar e ministrar, assim, muito, 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 muito mesmo. E eu me entreguei, e eu falei, eu não vou sair daqui hoje, se eu tiver que cancelar, eu vou cancelar. E eu fiquei lá mais de 1 hora.
E aquilo me trouxe senso de pertencimento e de identidade. Fortaleceu quem eu sou, me colocou de volta nos lugares que eu já estava tendo dúvida se era meu mesmo, sabe? E ele começou a falar comigo, sabe aquilo que você está sentindo assim, em tal situação? Ele falou, deixa eu te falar, como eu te vejo. Às vezes a gente está tão desconectado. Às vezes a gente está tão vazio, está tão sedento, carente de amor, de pertencimento. E posso te falar, existem muitas ferramentas, profissões que te ajudam a encontrar, entender quem você é. Eu trabalho com isso. Eu tenho ajudado pessoas. Mas de verdade, não existe outra pessoa que vai ajudar você a se encontrar com a sua verdadeira identidade, a não ser a pessoa do Espírito Santo. É Ele que conhece as profundezas. Ah, mas o Pai pode me revelar? Pode. Algumas que eu não sou o Espírito Santo. Amém? Você precisa se relacionar com Ele para que todas as suas carências e necessidades venham sendo supridas. E venham sendo supridas. Não vai suprir tudo de uma vez, eu vou te mostrar por quê. Porque nós temos medo de ser amados, sabia disso? A gente tem medo. A gente tem medo porque quando a gente se deixa ser amado, a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade. Quando a gente se deixa ser amado, necessariamente a gente vai mostrar para as pessoas quem a gente é. E as pessoas vão descobrir que a gente não é perfeito. E a gente tem medo de mostrar que somos imperfeitos. Mas a gente tem medo, porque não estamos sentando com o Espírito Santo. Que a hora que a gente começa a sentar com Ele e fazer disso uma verdade na nossa vida, a gente vai ter coragem de ser imperfeito. De ser quem a gente é. Porque a gente vai entender quem a gente é nele. E a gente vai se sentir amado. Quem é casado aqui? Se não quiser perguntar agora, eu vou te desafiar, a mulher e o homem. Quando chegar em casa, pergunta para o seu cônjuge assim, você se sente seguro? De verdade. E fala assim para a pessoa, me responde com honestidade, com vulnerabilidade. Se por acaso o seu cônjuge disser que não, é porque ele não tem se sentido amado. O amor traz segurança. Quando a gente ama e se deixa ser amado, a gente se sente seguro. É ou não é? Vamos voltar aqui. Eu até me empolgo falando desse assunto e eu tenho que compartilhar mais algumas coisas com vocês. Abre comigo rapidão em Gênesis 2. Olha aonde começou isso. Gente, é a base de tudo que Deus criou. Se a gente entendesse só esse princípio, a gente não precisaria de mais nada. Tudo está contido no princípio do relacionamento. Tudo. Não é à toa que o diabo quer destruir as famílias, porque as famílias são a representação do relacionamento na terra. Tudo que Deus faz nos céus, Ele traz como representação na terra. E a figura de quem Deus é são as famílias. Então, a iniquidade entrou na terra para destruir a representação de quem Deus é. Amém? E a gente não pode deixar isso acontecer. Gênesis 2:18. Fala assim. Peraí. Então declarou Yahvé o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem companhia. Não é bom que o ser humano viva sem companhia. É assim que está na minha versão. Está entendendo por que é importante se relacionar e por que a igreja ainda é uma instituição viva e verdadeira? E que a gente também, de certa forma, está querendo abrir mão, achando que não precisa. Porque a igreja também é um lugar de estar em companhia. E posso falar? Entenda o que eu vou dizer, por favor. Deveria ser o lugar onde as melhores pessoas que você deveria andar
estariam. Deve ser o lugar. Porque é o lugar que a família de Deus se reúne. Por isso que a gente fala que aqui é uma família, porque a gente realmente acredita nisso. Que Deus constituiu a igreja como uma família. Tudo bem, a família também tem problema, a gente não é perfeito, mas a gente caminha construindo essa verdade e essa cultura de relacionamentos saudáveis. Essa é uma bandeira que eu carrego. Quem me conhece mais perto sabe o quanto eu tenho falado disso atualmente, principalmente. Vamos lá. Então declarou Yahvé: o Senhor não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Gente, isso aqui é relacionamento. Deus que instituiu isso. Continua. Sendo assim, vamos pular, vamos para o 20. E desse modo, aí Deus faz os animais, não é? Criação. Adão dá nome para eles. Aí na parte B do verso 20 ele fala assim: entretanto não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Cooperasse e correspondesse intimamente. Do que são essas características? Fala assim comigo. É de sentar na cadeira. Relacionamento. Gente, sentar de verdade. Sentar para conversar. Eu vou te fazer outra pergunta. Quantas vezes, ou quanto tempo, quantos minutos no dia você conversa com seu cônjuge ou com seus filhos olhando nos olhos? Faz as contas se pelo menos 10 minutos, se existe isso na sua vida. A maioria das pessoas não olham nos olhos. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais desconectados da essência do que Deus nos criou. É seríssimo isso. Vamos lá. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono e aí ele fez a melhor parte, né? Graças a Deus criou a solução de todas as coisas. Gente, o pastor Má vai fazer uma pregação sobre nós mulheres, que se eu fosse homem, eu não perderia por nada, hein? É ele que vai fazer. Ele falou: deixa comigo. Mas é sério, a gente vai quebrar muitos paradigmas. Não é uma palavra nossa, é do Chris Valentin. Já estamos. E eu não sou feminista, hein, pelo amor de Deus. E eu não quero criticar, não vou falar sobre isso agora, mas não acredito no feminismo da forma que tem sido levantado. Deixa eu pegar aqui, gente, peraí que eu me perdi. Achei. Vai comigo agora em Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim. Parei. Gente, todo mundo conhece essa passagem. Essa passagem nos dá a entender que Deus tinha esse hábito, que ele ia até o jardim pessoalmente passear para sentar com eles e tomar um café. Sabe por que isso nos dá a entender? Porque quando eles percebem a aproximação de Deus, não é uma surpresa, eles não se assustam. Não é uma coisa tipo: nossa, mas peraí, Deus está aqui? Não, eles se escondem porque eles já sabiam que era Deus chegando. Porque eles já tinham esse tipo de relacionamento com ele. Estão entendendo? Deus sentava com Adão e Eva todo dia no fim da tarde para conversar, bater papo. A gente tem um treinamento aqui, agora só o ano que vem, faz sua inscrição. Que é para ensinar essa questão do relacionamento com Deus. E a partir daí, desenvolver os dons do Espírito Santo. E a gente teve a segunda turma esse ano e foi muito legal. E a gente bateu muito na tecla que nós não estávamos aqui para aprendermos a usar os dons. A gente estava aqui para conhecer o amor de Deus e aprender a amá-lo e se relacionar com Ele. Consequentemente, os dons vão fluir. Tem muita gente preocupado em ouvir Deus. Então a pessoa vai lá para, nossa, né? Começa.
Eu preciso ouvir Deus, eu preciso ouvir Deus. Para quê? Muitos para sair falando que Deus fala com eles. Por quê? Por que a gente tem isso? Porque aqui dentro tem um vazio e eu preciso de alguma coisa que me dá o senso de pertencimento. Eu preciso dizer com as pessoas que eu sou amado. Então eu começo a falar o tempo inteiro que Deus fala comigo e eu fico lá me esforçando para falar alguma coisa. Para de buscar ouvir Deus. Começa a sentar com Ele para tomar café. Para. Se você está só buscando palavras, é sinal que você não está conectado com Ele. Certeza, você está conectado com você mesmo, mas não com Ele. Por quê? Porque relacionamento é ouvir a partir do hábito que eu tenho de conversar com essa pessoa. Faz sentido? Quanto mais você se relacionar, mais você vai aprender a ouvir Deus. Claro que você pode buscar e entender o que Deus está falando. Tudo bem? Não leva o que eu falo para o 880, mas é verdade. Quanto mais você se relacionar, mais você sentar com Ele, olhar nos olhos dele. E posso te falar, eu tenho tido muitas experiências com Deus só de sentir que Ele me ama. Ele não fala nada. Nada. E eu nem fico assim, gente, eu fico super à vontade. E eu fico lá conversando e a gente chora, a gente ri junto. E aí eu sinto Ele me abraçando, eu sinto a presença dEle, eu vejo os olhos dEle, eu consigo sentir os olhos dEle e ver. E às vezes eu só ouço Ele me falando, ai, como é bom estar aqui. Eu falo, eu também acho. O Senhor não sabe o quanto eu acho bom. E às vezes Ele só fica... E sabe o que Ele está fazendo nesse momento? Que Ele não está me falando necessariamente nada de revelação sobrenatural. Ele só está me falando assim, filha, você é minha filha, eu sou seu pai. Ele só está afirmando a nossa relação de pai e de filho. Amém? Quando essas coisas começam, essa relação começa a se desenvolver, aí a gente vai descontar menos na comida, na bebida, na pornografia, nas redes sociais. Faz 3 semanas que eu fiz uma coisa, eu apaguei o aplicativo do meu Facebook do celular. Porque aí eu só vejo muito mais de vez em quando, porque eu tenho que usar pelo computador. Só tenho do Instagram. Aí essa semana uma pessoa falou assim para mim, nossa, você não compartilha mais nada que eu postei. Eu falei, eu nem vi. Falei, não vou, e pode ver aqui. Eu baixei ele ontem na estrada, no ônibus, e depois apaguei de novo. Ó, tem um recadinho aqui do mar. Não posso contar para vocês. E eu preciso acelerar. Por quê? Porque eu quero cada vez mais me conectar com Ele e eliminar as distrações. A nossa vida está cheia de distrações, cheia o tempo inteiro. Desde propostas que a gente recebe, pessoas que estão desconectadas com Deus, mesmo sendo cristãs, e que ficam falando coisas que não acrescentam, até coisas boas, mas que... Gente, de verdade, a gente precisa fazer diferença nessa terra, mas se a gente não começar a sentar todos os dias com o Espírito Santo, vai ser difícil a gente mudar muita coisa. Todos os dias tem que ser a prioridade. Talvez você fale assim, mas eu acordo e eu tenho que levar meus filhos para a escola e às 7 horas eu tenho que estar no escritório. Tudo bem, mas acha um dia, não é possível. Como é que você se relaciona com o seu cônjuge? Você nunca tem tempo com ele? Quem aqui é casado e pelo menos uma vez por mês tem um date night? Tem um encontro, só vocês dois. Levanta a mão. Caraca, meu. Ô, glória, pelo menos, né? Salvou a pátria aqui. Sabe de uma coisa? Eu já estou encerrando, tá? Eu ia falar sobre a coragem de ser imperfeito. Quem conhece a Brené Brown?
A Brené Brown é uma psicóloga cristã. E eu volto e continuo, amém? Mas eu queria te ajudar a entender um pouco mais essa coisa do senso de pertencer. E através do estudo dela, Deus falou muito comigo e começou a me mostrar na palavra o entendimento científico que ela teve sobre a desconexão. E aí eu fui para a palavra entender o que é a conexão e a desconexão. E depois eu compartilho mais com vocês. Mas eu quero te encorajar, sabe por quê? A gente reproduz com Deus a mesma forma de pensar e viver que a gente tem com as pessoas, sabia disso? É o nosso modelo mental que manda em tudo. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que me cobro muito crítica, se eu sou uma pessoa que está sempre olhando a coisa com um olhar mais negativo, muito crítico no sentido negativo, provavelmente a visão que eu tenho de Deus, ainda que eu não tenha clareza sobre isso, é de que Ele é um Deus severo e crítico. E que Ele vai sempre me punir. Porque essa é a minha forma de ver o mundo. Assim como se, de novo, eu sei que vocês já ouviram isso 500 vezes, se eu sou uma pessoa que nunca teve relacionamento real com ninguém, ou principalmente a figura do pai, a gente sabe que ela é fundamental na sociedade, numa família. Tem mães que representam pais. Mas se eu não tive relacionamento com nenhuma dessas figuras, de verdade, é assim que eu vou me relacionar com... Aliás, eu não vou nem sentar na cadeira. Não vai existir cadeira. Então, a forma como eu vejo as pessoas que eu me relaciono vai se reproduzir como eu me relaciono com Deus. Quer que eu te fale, inclusive, uma forma de você saber disso? Quando você sai de uma conferência ou de um culto que você é totalmente mexido. Nossa, agora eu vou pegar e vou encontrar com o Espírito Santo todo dia, não sei o que e tal. E aí chega amanhã, você faz, aí chega na terça, você já não fez mais, aí chega na quarta, aí chega no domingo, você lembrou. A pastora que falou do negócio, não posso nem passar perto dela porque eu não sentei com o Espírito Santo. Por quê? Porque a sua forma de fazer as coisas não é essa, porque você cultiva outros tipos de comportamentos. Por isso que eu te falei, é um passo de cada vez, mas tem que ser... A gente abriu falando de uma coisa aqui, que era o quê? Ser forte e corajoso. Lembra que eu abri falando isso? Gente, se esforça. Vai. Ser forte e corajoso. Amém? Para a gente encerrar, eu queria pedir para colocar o vídeo 2, Davi, por favor. Tem muita coisa para falar sobre isso, gente. Muita coisa. Orem por mim. Eu estou preparando, quero fazer um workshop com vocês sobre relacionamentos. Tanto para a gente aprender no âmbito natural, quanto com Deus. Se Deus quiser, no início do ano que vem, a gente vai ter. Eu vou te contar uma história antes de pôr o vídeo, Davi. Um dia um casal chegou para um pastor, sentou na mesa do gabinete dele e falou assim, peraí, a gente está com um problema com o nosso filho de 15 anos. Ele sai de casa sem falar com a gente, é nos Estados Unidos, então lá pode, né? Ele pega o carro e sai dirigindo, a gente fica desesperado, não sabe que horas que ele volta, ele está super rebelde, ele maltrata a gente, nananana, e começou a falar. E nisso, esse pastor, ele tem muita habilidade nessa área. Ele chama Dennis Silk. Muita habilidade em comportamento humano. E ele começou a pedir para eles explorarem, contarem mais. E à medida que eles contavam, ele virou de repente para eles e falou assim, vem cá, qual foi a última vez que vocês falaram um para o outro que vocês se amam? Aí o pai olhou e falou assim, como assim? A gente vem aqui falar do nosso filho e agora você está perguntando da gente? Não é da gente que a gente quer falar. A gente quer que você nos ajude a salvar o nosso filho, porque ele está perdido. Aí ele voltou e falou assim, qual foi a última vez que vocês falaram que se amam? Aí ele começou a ministrar a eles e falou assim, o tempo inteiro que vocês estiveram aqui até agora, vocês conversaram independentes um do outro. Eu não vi vocês olharem para o outro nenhuma vez. Sabe aquela coisa de olhar e validar o que o outro está falando? Eu não vi vocês com nenhum sinal de conexão. Vocês estão totalmente desconectados um do outro.
E vocês querem que o filho de vocês esteja conectado com vocês? Aí ele falou, o problema do filho de vocês é o relacionamento de vocês, não é o filho. O filho só está reproduzindo aquilo que ele vê em casa. Estão entendendo? E aí ele começa a ministrar a eles, e é muito legal, no curso eu vou contar essa história, tá? Então não perca. Mas ele começa a ministrar e ajudá-los a descobrir. E aí eles sentam na cadeira com ele, porque ao sentar na cadeira, muitas vezes, Deus vai te pedir para fazer isso com pessoas que você pode ser vulnerável. E aí eles começaram a se deixar ser amados e a abrir quem eles verdadeiramente eram e o que eles estavam fazendo. Eu e o Mar, a gente tem cultivado muito isso na nossa relação. De poder dizer um olhando no outro, falando assim, cara, eu não gostei disso porque me fez mal. Mas não é uma acusação. Existe uma diferença entre eu falar para você que eu não estou bem porque você fez isso. Nananã. Isso é muito mais uma postura de vítima. Tipo assim, eu preciso me autodefender colocando a culpa em você.